Gostaria de iniciar com a pergunta de um jornalista aqui. Deixa eu dar uma palavrinha antes. Ah, Magda, perdão. Bom, gente, eu já cumprimentei a todos, vou cumprimentá-los de novo e dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês e que repetir, que a razão da nossa visita hoje é dizer para vocês aqui de corpo presente que nós descobrimos óleo, né, no Poço Morfo, no bloco BMFZA 59. É uma descoberta que é fruto de um trabalho de anos, né, um trabalho com muita tecnologia embarcada, um trabalho com muito esforço, com muito investimento, mas que até agora confirmou todas as nossas expectativas de um potencial relevante de petróleo na margem equatorial, mais especificamente no litoral do estado do Amapá. A razão da nossa alegria e da nossa vinda aqui é porque essa descoberta para nós é tão relevante, que ela, confirmando as nossas expectativas, é claro que nós vamos prosseguir, continuar a perfuração desse poço, prosseguir com a exploração da área. Eu disse ainda agora que só nesse bloco nós temos mais 3 poços a perfurar. Nessa área, além desses 3, temos outros 5. Mas a razão da nossa alegria é a constatação de que, tudo dando certo, e até agora tudo deu certo, a gente tem o condão de produzir uma área que pode ajudar de uma maneira muito importante a recomposição das reservas da Petrobras e do Brasil a partir do declínio da produção do pré-sal. Vocês sabem que 80% da produção do Brasil vem do pré-sal. Vocês sabem que o pré-sal foi essencial para que a gente transformasse o petróleo no primeiro produto de exportação brasileiro. Ele já é o primeiro produto de exportação brasileiro há 2 anos. Esse ano, muito provavelmente, vai ser de novo. Esse petróleo que gera emprego, renda, desenvolvimento, ciência, tecnologia, enfim, trabalho para muita gente, estudo para muita gente, pesquisa para a Petrobras e para o Brasil. Eu queria dizer para vocês também que a gente está fazendo isso com muito respeito ao meio ambiente. Nós não estamos produzindo a qualquer custo. E nunca fizemos isso, né? Nós nunca tivemos um único acidente perfurando petróleo na nossa fase exploratória, né? Nós não tivemos um acidente explorando o pré-sal, nós não tivemos um acidente explorando o pós-sal, enfim, nós não tivemos um acidente explorando em terra. A fase exploratória operada pela Petrobras nunca viu um acidente. Nós fomos à sonda e mostramos o que era o Poço Morfo, que está em perfuração para o presidente Lula. E ele se surpreendeu com o equipamento, né, que a gente chama de BOP. Na verdade, o BOP é o Blowout Preventor. Ele é colocado no assoalho marinho e a gente fura por dentro desse BOP. E esse BOP é um equipamento, um conjunto de válvulas, sensores, que tem simplesmente a altura de um prédio de 6 andares. E através desse equipamento, a gente pode, em qualquer incidente, que também ainda não aconteceu, né, interromper a produção do poço. Mas interromper a produção do poço, fechar o poço e até cortar a coluna de perfuração, se for assim necessário. Então, isso foi mostrado para o presidente Lula e ele ficou muito impressionado com a constatação de quão segura é a perfuração de um poço que se utiliza do BOP, ou seja, do Blowout Preventor. Nós temos
muito otimismo em relação a tudo isso, né? E como eu disse para vocês, esperamos muito que tudo isso aqui aconteça em benefício da Petrobras, em benefício do Amapá, em benefício do país, enquanto possibilidade de recomposição dessas reservas e de manter o petróleo, né, nos níveis atuais para o Brasil, né, representando toda essa receita que vem tanto da transformação desse petróleo em derivados que abastece o Brasil, quanto da exportação de petróleo e desse produto, o primeiro produto de exportação do Brasil. Quando eu falo em cuidado com o meio ambiente, né, nós também gostamos de dizer que nós estamos ofertando nesse poço e para essa região o maior plano de emergência individual já visto para perfuração em águas profundas do mundo. E no âmbito desse plano, uma das coisas que nós estamos ofertando são essas fotos que vocês estão vendo circular aí na tela, né? Ele é o nosso centro de apoio à fauna aqui no Oiapoque, nós temos outro em Belém, nós temos apoio à fauna com biólogos e socorro para animais, caso eles venham a sofrer alguma coisa, inclusive nos barcos que transportam os animais. E eu gosto de dizer que nós andamos pelo lado seguro, né? Então, se a gente paga seguro para o nosso carro, se a gente paga seguro para a nossa casa, se a gente estaciona em estacionamento coberto, né? É isso que nós estamos fazendo aqui, né? O Centro de Apoio à Fauna é isso, todo esse programa, plano de emergência individual, o maior do mundo para essa área, é isso. É o nosso seguro, e como todo seguro, a gente espera que ele nunca seja acionado. Vamos começar a entrevista, então. Nós estamos aqui olhando e a diretora Clarice vai falar também um pouquinho sobre o que é esse centro de apoio à fauna aqui no Oiapoque, e mencionar também que nós temos outro em Belém, além de muitas outras coisas, para apoiar essa exploração incrível que nós estamos fazendo aqui no Amapá e que chama a atenção do mundo. Obrigada. Vamos começar, então. Por favor, nome e veículo, por favor. Boa tarde a todos os presentes. Eu me chamo Cristina Passos, sou repórter da NCTV, Rede Bandeirantes no Amapá. Presidente, quando a Petrobras terá condições de informar o volume estimado de acumulação e qual é a expectativa de produção de barris, né, se aprovado a quantidade para exploração diária? Bom, a gente ainda não pode dizer isso. Nesse momento, nós temos uma descoberta, né? O que vai dizer quando e quanto é a continuidade dessa exploração, né? Um anúncio de uma descoberta é diferente do anúncio de uma descoberta comercial. Nesse momento, nós estamos no trâmite. Como eu falei, nós temos uma sequência de estudos até chegar à conclusão que nós temos uma descoberta comercial que vai produzir X de petróleo por tanto tempo, né? A gente ainda não sabe isso, mas a gente sabe, como eu disse ainda agora, né, que todas as etapas do estudo até agora confirmaram que nós temos razões para otimismo, né? Nós vamos continuar explorando, aprofundando este poço e vamos continuar explorando, produzindo dados e informações em outros poços na área para poder chegar um dia aqui no Amapá e dizer, gente, a gente acredita que nós vamos produzir tanto. Vamos agora com a pergunta online, com a Paula, que está recebendo as perguntas pelo chat. Paula. Olá, pessoal, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Sim. A gente tem mais de 60 jornalistas conectados aqui hoje. A primeira pergunta que eu vou ler é da Fernanda Nunes, da Brasil Energia. Ela pergunta quanto a Petrobras já investiu na exploração de Morfo e quanto ainda deve gastar. E pergunta se o orçamento de 3 bilhões de dólares previsto para toda a margem equatorial será revisto.
Bom, eu vou dizer para vocês que esse poço nós estamos furando desde o dia 20 de outubro do ano passado. E que ele nos custa cerca de US$ 1 milhão por dia. Além disso, nós temos grande esforço, né, em diversas direções, em centro de apoio à fauna, em apoio marítimo, em aquisição de blocos, enfim. É uma quantidade muito grande de investimentos e eu vou deixar a quantificação desses investimentos para a diretora Silvia, para a diretora Renata e para a diretora Clarice, cada uma no seu segmento. Então, boa tarde. Bom, nós estamos aqui nesse posto, o presidente falou muito bem que nós estamos já, desde outubro, né, com o maior investimento na sonda, que é o custo desse poço, né? Fora isso, o que a gente pretende ainda, faltam 1.000 metros, né, cerca de 1.000 metros para chegar ao fundo do poço, e vamos esperar terminar o mais rapidamente possível, né? Após concluir toda a cimentação, a gente vai voltar à perfuração e concluir conforme combinado, acertado com a Agência Nacional do Petróleo, né? Todos os custos aí envolvidos, eu creio que com todo aí o Centro de Recuperação da Fauna, e a diretora Clarice pode falar melhor. Tá bom. Muitíssimo boa tarde. Presidenta, a senhora falou tanto desse óleo que eu disse, no Amapá as coisas são tão boas que até o óleo é gourmet, né? Porque é uma coisa, assim, impressionante. Mas, gente, eu queria só complementar aqui o que a presidenta Magda já falou e também a Silvia. Primeiro, esse centro aqui de atendimento, né, e recuperação de fauna aqui no Amapá, ele tem que ser entendido como parte, né, de um grande complexo de defesa e proteção ambiental que a gente tem. Então, como a presidenta falou, também temos, né, o Centro de Atendimento e Recuperação lá em Belém, mas isso tudo está conectado com um conjunto grande de embarcações, um centro de defesa ambiental também aqui no Oiapoque, e também com aeronaves. Então, esse complexo todo que a gente montou, essa estrutura toda de defesa ambiental, o investimento todo que nós fizemos, isso é um investimento, né? É cerca de 150 milhões de reais, porque a Petrobras sabe que ela vai ficar muitas décadas aqui no Amapá. Então, são os estudos, né, são as modelagens, e nós continuamos fazendo, né, porque também continuamos sendo exigidos para que a gente faça e tenha mais entregas ainda através das condicionantes que o órgão licenciador coloca quando nos concede uma licença. Obrigada. Boa tarde. Nesse momento, a área de engenharia está dedicada a fazer a perfuração desse poço, né? A sonda que está sendo usada, o NS 42, está sendo gerida pela área de engenharia. E, como a presidente já falou, o custo médio é de US$ 1 milhão por dia. A gente já teve cerca de 300 dias, né? Então, cerca de US$ 300 milhões até agora. Mais uma pergunta? Eu queria acrescentar, falar um pouco da aquisição desse bloco, né? Esse bloco foi adquirido em 2013, na 11ª rodada de licitação da ANP. Nessa rodada, nós apuramos, enquanto bônus de assinatura do Brasil inteiro, 3 bilhões e 800 milhões de reais. Metade desse valor foi obtido por 2 blocos aqui no Amapá, o BMF-ZA 59 e o BMF-ZA 57. Um do ladinho do outro. Então, só aqui no Amapá, com tudo isso que nós dissemos para vocês, que já gastamos, acrescente-se os bônus de assinatura lá em 2013, que superaram 1,5 bilhões de reais. Boa tarde, senhoras. Luiz Eduardo, da Record.
Se a comercialidade for confirmada, qual seria o prazo mais realista para o início da produção de petróleo na costa do Amapá? O máximo que a gente conseguir antecipar. Vamos para mais uma remota com a Paula, por favor, Paula. A segunda pergunta do jornalista David Souza, do Petro Notícias. Ele pergunta em que estágio está o licenciamento ambiental para a futura etapa de produção e o que ainda precisa ser apresentado ou aprovado pelo IBAMA para que o projeto possa avançar para a produção. Agora está funcionando. Nós estamos ainda fazendo uma complementação, né, de solicitações que o IBAMA fez no último parecer técnico do IBAMA, que a gente recebeu agora no dia 10 de agosto. Tá? Então, a gente está trabalhando em cima dele, protocolamos isso na sexta-feira, tem vindo demandas novas, não só de colocar mais embarcações, mas também da gente atender um conjunto significativo, né, de peixe-bois que estão em recuperação aqui na região norte, a gente trazer isso, né, para dentro dos centros de atendimento e recuperação de fauna da Petrobras, e é um processo de diálogo constante com o órgão ambiental, e também todo esse processo ele está sendo também discutido e acompanhado pela própria Casa Civil, porque nós temos projetos nossos de exploração que estão dentro do programa de aceleração do crescimento do governo federal. Próxima pergunta. Boa tarde. Presidente, meu nome é Kleber Barbosa, sou do jornal Diário do Amapá, em Macapá. É claro que a expectativa muito grande da população do Amapá é em torno dos postos de trabalho. Mas aí é uma grande novidade, a gente imagina, tem informação de que há um hiato entre essa fase de pesquisa até propriamente dita a exploração. Então, papai e mamãe que estão acompanhando a gente agora devem estar se perguntando o que eu indico, o que a Petrobras indica que meu filho, minha filha vai estudar para se qualificar. Aqui na vizinha República da Guiana, a mão de obra não tinha no país, eles saíram buscando, recrutando gente, inclusive do Brasil, gente que está sendo desmobilizada do pré-sal, empresas aqui que estão sendo empregadas lá, para falar em relação à mão de obra. Bom, a primeira coisa é que nós temos programas de formação de mão de obra, né? Formação de mão de obra de nível médio, são eletricistas, caldeireiros, mecânicos, tudo isso a gente treina, né? A gente treina em parceria com o Senai, a gente treina em parceria com o SESC, né? Então nós temos autonomia e renda, diversas formas de treinamento de mão de obra. Além disso, né, temos também universidades, esperamos, como o presidente Lula disse, que nós tenhamos profissionais de nível médio, profissionais de nível superior, engenheiros, geólogos, para atuar aqui na margem equatorial, porque nós esperamos que essa margem equatorial seja realmente grande e um divisor de águas para o norte brasileiro. Vou lembrar para vocês uma coisa interessante. Sabe, quando a gente licitou essa área, eu era diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo. Então, nós que pusemos, na época, essas áreas em licitação, né? Pusemos áreas no Nordeste, pusemos a margem equatorial desde o Rio Grande do Norte até o Amapá. E o grande mote da licitação era: vamos fazer essas áreas entrarem no jogo, porque nós precisamos descentralizar o investimento exploratório, que com o pré-sal estava extremamente concentrado no Sudeste. Então, o mote era descentralizar o investimento exploratório em benefício do Norte e Nordeste brasileiro. É isso que nós estamos fazendo aqui, né? E quando a gente descentraliza o investimento exploratório, a produção vem atrás, mas ao longo desse tempo todo nós temos
formação de mão de obra, sabe? Formação de mão de obra para exploração, formação de mão de obra para produção, formação de mão de obra quando a gente fala em construção e ampliação de refinaria, formação de mão de obra quando a gente fala em fabricação de fertilizantes. Esse é o mote da Petrobras, porque toda vez que a gente expande atividade, né, a gente só consegue se a gente tiver gente pronta para atender a nossa demanda, né? E nós queremos que sejam brasileiros. Então, para papai e mamãe, eu vou dizer, fiquem de olho na formação média, fiquem de olho na formação superior. Mecânico, eletricista, caldeireiro, soldador, tudo isso está no jogo, né? E está no jogo junto com engenheiro, geólogo, técnico de TI. Quem é bom em computador pode entrar nesse jogo, quem gosta de telecomunicações está valendo, né? Quem gosta de IA está valendo também. Então, é tudo isso, ou seja... jornalista também. Comunicador, né? Enfim, é isso. Vamos passar para a última pergunta, nosso tempo está acabando. A pergunta que está online agora com a Paula. Bruno Rosa, do Jornal Globo, ele pergunta se o fato da Petrobras ter encontrado indícios antes do fim da perfuração do poço pode indicar mais de um reservatório quando chegar ao final. Bruno, boa pergunta. Nós esperamos muitos reservatórios pela frente ao longo dessa jornada, né? Quanto mais, melhor. Michele, por favor. Olá, presidente. Michele, da Globo aqui do Amapá. O presidente mostrou aquele vidrinho, né, mostrando o óleo. E ele disse ser um óleo da melhor qualidade. Já tem análises daquele quantitativo? Já tem algum tipo de análise que indique que esse óleo é bom, é leve, é um óleo que tem um grande potencial comercial? Tá. Não. Esse óleo, você viu que ele tem uma característica interessante. O óleo, quando ele, como até o próprio presidente falou, né? Isso aqui é um óleo que já vai para o tanque, né? Parece muito bom, mas a análise vai ser feita no nosso centro de pesquisa. No momento aqui, a gente fez uma análise flash, tem boas indicações, mas a gente vai fazer a análise no centro de pesquisa. Você sabe que o óleo não pode sair de avião, ele vai ou de navio ou por terra, né? Leva uns 4 dias para chegar lá, para a gente ter a resposta final. E só para dizer a importância dessa descoberta, é porque com esse resultado que nós já temos, com esse dado, a gente hoje já tem condições de definir quais são as posições dos próximos 3 poços. Então, a gente precisava dessa resposta para saber qual é o direcionador. Então, esse poço está dando um direcionador para os próximos 3 poços, assim que a gente possa perfurá-los, né? Então, é absolutamente significativa. E como a presidente falou, né, quando a presidente deu esses blocos, eu estudava lá na Petrobras que blocos a gente ia me dar, né? E é importante isso que a presidente falou também. A gente acabou de concluir a CEAP 1, CEAP 2, que está colocando o Nordeste no jogo do óleo e gás, e essa descoberta agora põe toda a margem equatorial, né? Eu acho que a gente está cumprindo a missão de deixar um futuro melhor, não só no Sudeste, mas aqui para toda a área. Então, me reveste assim, de muita emoção a gente estar aqui fazendo essa descoberta, que espero que seja a primeira de muitas. Temos vários blocos, temos ao todo 32 blocos na margem equatorial. Esse é só o primeiro, né? Nos aguarde. Muito obrigada, diretora Silvia. Obrigada a todos os presentes, os que participaram remotamente e também presencialmente. Acabou nosso tempo. Agradeço demais a presença de vocês aqui. Prezados, boa tarde. A gente está no nosso horário do avião, então gostaríamos imensamente de ficar mais com vocês, mas o avião nos aguarda de forma que, como eu disse ainda agora, viva a Petrobras, viva o Brasil, viva o Amapá.